Mas o dia de ação de graças na nossa casa sempre vinha com um roteiro escondido. Ninguém jamais dizia isso em voz alta. O peru estava perfeitamente dourado, as taças de vinho brilhavam sob a luz e as histórias do papai fluíam como champanhe. E, como todos os anos, ele encontrava uma maneira de exaltar a minha irmã a joia da coroa. Sua irmã acabou de comprar uma casa linda, ele anunciava como se estivesse revelando a chegada da realeza. E você, Estela? Quando vai me alcançar? Todos riam. Menos eu. Eu não hesitei. Não bebi o vinho, não desviei o olhar. Apenas sorri firme, calma, direta. Já alcancei, respondi. Só não convidei ninguém que duvidasse disso. A sala ficou em silêncio. Os garfos pararam no ar. Todos me olharam. E naquele instante, tudo que achavam que sabiam sobre mim começou a mudar. Há algo quase teatral na forma como o dia de ação de graças acontece na nossa casa. Cada detalhe parece ensaiado, como se fossemos atores interpretando papéis num cenário que não muda há décadas. A mesa é sempre posta da mesma maneira, toalha de linho creme, taças de cristal, talheres de prata polidos como se fossem herança. Mamãe se movimenta com precisão militar entre a cozinha e a sala de jantar, ajeitando um guardanapo aqui, afofando uma almofada ali. Ela sorri o tempo todo, mas é aquele tipo de sorriso que diz: fique no personagem. Papai, por sua vez, interpreta um anfitrião carismático com uma voz forte e a memória cheia de anedotas. Só que suas histórias nunca são sobre a família inteira. Elas giram ao redor de uma pessoa, minha irmã Cara. Ela nem tenta mais disfarçar. Entra na sala como se fosse um tapete vermelho. Salto alto, cabelo impecável, casaco de grife. E por que não faria isso? Toda vez que ela aparece, os holofotes se voltam para ela. E eu? Eu sou a Estela. A que traz o vinho e carrega as cadeiras dobráveis da garagem. Aquela que mais escuta do que fala. Aquela que sempre ouve: ainda está no mesmo emprego, ou já terminou aquela certificação? Eles não querem ser cruéis. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Mas as perguntas não são perguntas. São formas educadas de ignorar as partes de mim que não entendem ou pior, que não querem entender. Sempre foi assim. Cara é quem tem os grandes momentos, discursos de formatura, brindes de noivado, inauguração da casa nova. Eu ganho acenos, sorrisos e, às vezes, uma porção extra de torta como se isso bastasse para equilibrar a balança. Durante muito tempo, fingi que não me incomodava. Convenci a mim mesma de que não ligava, que estava seguindo meu próprio caminho, com humildade. Mas lá no fundo, sentia tudo, ano após ano, como uma música de fundo da qual eu não conseguia escapar. Este ano, porém, algo mudou. Não neles, em mim. Eu não fui para provar nada. Não fui para competir. Fui porque, pela primeira vez, eu sabia exatamente quem eu era. E, o mais importante, entendi de verdade quem eles eram. Então, quando meu pai ergueu o copo para fazer o anúncio, a resposta não veio como ele esperava. E quando ele se virou para mim com seu sorriso habitual e perguntou quando eu o alcançaria, foi aí que tudo mudou. Cara sempre foi a que acertava tudo. Desde exposições de arte no jardim de infância até as cartas de aceitação das faculdades, ela colecionava elogios como troféus. Aos 28 anos, ela já tinha um marido, uma hipoteca e um feed do Instagram impecável com filtros dourados e a dose certa de charme natural. Papai falava dela com entusiasmo quase agressivo. Mamãe a chamava de nossa pequena potência. O resto da família nem tentava esconder a admiração. Nos encontros familiares, ela não precisava pedir atenção. Ela simplesmente se tornava o centro, como se a gravidade girasse ao redor dela. Um elogio aqui, uma pergunta ali: como está a nova função no marketing? Você redecorou de novo? Não acabou de voltar de Paris? Ela sabia dominar um ambiente sorrindo, recatada, rindo como se tudo fosse casual. Mas ela adorava. Dava pra ver. E eu? Eu era o pensamento tardio. Se Cara comprasse uma casa, eu ainda estaria alugando. Se Cara fosse promovida, eu estaria me ajeitando. Se Cara organizasse um chá de panela, era eu quem dobrava os guardanapos e encomendava os cupcakes. Papai nunca fez isso por maldade, eu realmente acredito.
Mas ele carregava uma ideia de sucesso como se fosse uma checklist. E cara marcou todos os itens com caneta permanente. Uma vez, num churrasco, ele deu um tapinha no ombro dela, diante de todo mundo, e disse: "É assim que se constrói um futuro." Naquela mesma semana, eu tinha fechado um novo contrato com um cliente. Ninguém perguntou sobre isso. Às vezes, eu me perguntava se era invisível ou se tornava fácil demais para eles me ignorarem. Eu não queria holofotes. Eu queria reconhecimento tipo que não vem com palmas, mas com presença, com compreensão. Mas eu também sabia que cara não era má. Ela nunca pediu o pedestal. Ela apenas permaneceu lá porque ninguém jamais questionou se ela merecia estar. E uma parte de mim, talvez pequena, talvez apenas cansada, começou a acreditar que eu não merecia estar ali até o momento em que parei de jogar o jogo. Porque a verdade é que eu não tinha só me recuperado. Eu tinha superado. Tudo que presumiram sobre mim, eu provei errado. Trabalhei em silêncio, construí algo sólido, algo só meu. E fiz isso sem precisar de perfume emprestado ou de uma legenda perfeita no Instagram. Eles ainda não sabiam disso. Mas logo saberiam. Não foi de uma vez. A mudança, digo. Não teve um momento grandioso, nenhuma revelação dramática. Foi um despertar lento, constante. Uma série de pequenas escolhas que, somadas, me levaram a um ponto em que, um dia, eu olhei ao redor e percebi, não estava mais esperando a permissão de ninguém para ter valor. Tudo começou no ano em que decidi não ir ao Dia de Ação de Graças. Disse que tinha um prazo de trabalho, que não dava para voar até lá. Mas, na verdade, eu simplesmente não tinha energia para me sentar naquela mesa mais uma vez e fingir que estava tudo bem em ser sempre a segunda opção. Passei aquela noite sozinha, no meu apartamento, de Legging, comendo comida tailandesa e assistindo a desconhecidos na TV, vivendo reencontros emocionantes. Era para ter sido triste. Não foi. Foi tranquilo. A ausência de expectativas me deu um tipo de paz que eu nem sabia que precisava. Naquele silêncio, eu finalmente consegui respirar. E foi ali, naquele espaço só meu, que comecei a fazer as coisas por mim, não por eles, não pela comparação, não pela aprovação. Peguei aquele trabalho freelancer em que ninguém acreditava e transformei em uma fonte de renda estável. Abri minha própria consultoria. Consegui meu primeiro cliente fixo. 3 meses depois, saí do meu pequeno apartamento sem elevador e comprei uma casa. Fiz tudo com calma, método, intenção, sem contar para ninguém. Não publiquei nada. Não fiz festa. Sem fotos na escada, sem tour pela casa nova. Não era segredo. Era sagrado. Era meu. E cada vez que eu conquistava algo, me pegava pensando no que meu pai diria se soubesse. Será que ele ficaria orgulhoso? Será que fingiria que sempre soube que eu chegaria lá? Mas aí eu lembrava. Ele nunca perguntou. Nem uma única vez ligou para saber como eu estava. Nunca quis saber como iam os negócios. Nunca ofereceu um conselho. Nunca disse um simples como você está, quando deixei de ir aos encontros de família por quase 2 anos. Aquilo já me machucou muito. Hoje, apenas confirma o que sempre esteve ali. Eu nunca estive no radar deles. Porque minha vida não seguia o modelo deles. Minha história não parecia a da cara. E, para eles, se não parecia com a dela, não contava. Eles valorizavam o que podiam mostrar: alianças, casas, férias, promoções. Mas eu tinha construído algo mais sólido, uma vida que não precisava de plateia para ser real. Então, quando chegou o convite para o Dia de Ação de Graças daquele ano, minha primeira reação foi recusar. Mais uma vez. Mas algo dentro de mim disse: não. Vá. Não para provar nada. Não para competir. Mas para, finalmente, deixar de me encolher no lugar onde eu nunca deveria ter me sentido pequena. Então eu fui. Vesti um suéter bordô, levei uma garrafa de vinho tinto e entrei naquela casa como se pertencesse a ela. Porque, dessa vez, eu pertencia. Eu não fui para me esconder. Fui para ser vista. O jantar já estava a todo vapor quando cheguei. A mesa era exatamente como me lembrava.
velas dançando sobre a prataria polida, molheiras soltando vapor, risadas suaves misturadas ao tilintar dos copos e conversas educadas. Os pãezinhos estavam todos alinhados, como sempre. Papai, na cabeceira, cortava o peru com a seriedade de um general. Mamãe circulava inquieta, reabastecendo travessas que nem precisavam ser reabastecidas. Cara, radiante como sempre, ocupava seu lugar ao lado do marido, Trevor, que ria um pouco alto demais das piadas do meu pai. Sentei no lugar vazio na outra ponta da mesa, de frente para minha prima Abby. Ela me deu um sorriso caloroso e sussurrou: "Você está incrível." Eu murmurei um obrigada, dobrei meu guardanapo no colo, e me preparei. Eu sabia o que estava por vir. E veio. Logo depois que serviram a torta pecan, a favorita do papai. Ele enxugou a boca com o guardanapo, recostou-se na cadeira e, como num ato ensaiado, ergueu a voz apenas o suficiente para chamar a atenção geral. "Bem, sua irmã tem uma grande novidade", disse-lhe com um sorriso orgulhoso que beirava o exibicionismo. Olhou para a cara como se estivesse apresentando uma medalhista olímpica. "Ela acabará de comprar uma casa nova. 4 quartos, varanda, acabamento em granito, jardim com varanda redonda. Tudo." Tia Carol quase pulou da cadeira. "Isso é incrível, Carara." A mãe do Trevor engatou: "Ela está sempre à frente da curva." Papai riu satisfeito e completou: "Minha menina, sempre um passo à frente." E então, com a voz mais leve, mas apontada como uma flecha, ele se virou para mim. "Estela, quando é que você vai me alcançar?" "Hein?" Lá estava. Senti os olhares se voltando para mim, alguns com divertimento, outros com uma curiosidade contida. Até a cara inclinou levemente a cabeça, como quem espera mais uma daquelas minhas respostas vagas, que não dizem nada e logo desaparecem. Por um segundo, só encarei o papai. Não com raiva, mas com algo mais silencioso, mais profundo. E foi o bastante para que ele se remexesse na cadeira antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Sorri. Sem amargura, sem esforço. Só me acomodei no meu lugar. "Já alcancei", disse, calma. Minha voz cortou o burburinho suave da sala. Papai piscou, surpreso. "Alcançou?" Peguei meu copo d'água, tomei um gole, e olhei ao redor com tranquilidade. Só não convidei ninguém que duvidasse de mim. Esse foi o momento. Não explodiu. Caiu. Um silêncio seco e afiado se espalhou pela mesa. O garfo da cara congelou no ar. A testa do Trevor franziu. Tia Carol pareceu confusa, como se tivesse perdido a piada. Mas eu não disse mais nada. Não tentei explicar. Pela primeira vez, deixei o silêncio ocupar espaço. Deixei que sentissem como é não conhecer minha história. É estranho como uma frase tão simples pode ter tanto peso, não por ser alta, mas por quebrar certezas. Eu fiz. Só não convidei quem duvidasse. Não era para soar como uma provocação. Mas o silêncio que veio depois me mostrou que foi exatamente isso que aconteceu. Os olhos do papai se estreitaram. Cara baixou o garfo lentamente, os lábios entreabertos de surpresa. Até mamãe, que sempre evitava se envolver nesse tipo de conversa, parou no meio de um gole de cidra espumante. E eu fiquei ali. Não sorri para aliviar o impacto. Não mudei de assunto. Apenas permaneci. Imóvel, presente, deixando o momento respirar. Papai riu. Uma daquelas risadinhas curtas e cínicas que ele usa quando alguém foge do script. "Bem", disse ele, com um gesto de desdém, como quem espanta uma mosca, e isso foi enigmático. "Não foi", respondi, serena. "Você fez uma pergunta." Eu respondi. Ele olhou ao redor da mesa como se tentasse retomar o controle de uma sala que, de repente, já não era mais dele. "E daí? Você comprou uma casa?" Ele disse em casa como se a palavra fosse uma piada interna, algo inflado, improvável. "Comprei", respondi, e tomei um gole de vinho. "Na verdade, faz quase um ano." Mamãe piscou. "Um ano?" Repetiu. "Por que você não contou nada?" Encontrei seu olhar. Nunca achei que precisasse contar. As palavras saíram firmes. Não com crueldade, apenas com verdade.
Vi cara processando aquilo, como se estivesse procurando mentalmente por sinais, pistas que tivesse perdido. Não havia. Eu não postei nada. Não fiz convite. Nenhuma selfie na porta da frente. Nenhum tapete de bem-vindo. Porque não era para eles. Era para mim. E talvez essa tenha sido a parte que mais incomodou. Trevor pigarreou. Tentando soar casual, perguntou: "E, onde fica?" "Uns 20 minutos daqui", respondi, enquanto passava manteiga num pãozinho, como se fosse só mais uma terça-feira qualquer. Papai riu de novo, dessa vez mais forçado. "Então me diz, qual é a metragem dessa sua misteriosa casa?" Olhei direto nos olhos dele. Sem vacilar. Pouco mais de 4.000. A sala respirou fundo ao mesmo tempo. Tia Carol soltou um discreto "ó". Cara piscou uma vez, devagar. Até Trevor mudou de expressão, como se não soubesse se devia ficar impressionado ou desconfortável. Papai se recostou levemente na cadeira. "É muito espaço para alguém sozinho." Dei de ombros, tranquila. "Talvez. Mas paguei tudo. Então não é exatamente um peso." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi, de adaptação. Como se a sala estivesse, aos poucos, recalibrando tudo o que achava que sabia sobre mim. E eu deixei. Papai não respondeu de imediato. Apenas me observou com aquele olhar polido e confuso que as pessoas fazem quando ainda estão decidindo se devem rir ou levar a sério o que acabaram de ouvir. Cara, por outro lado, permanecia imóvel diante da fatia intocada de torta. A expressão neutra demais, como alguém jogando pôquer e tentando não piscar. "Você pagou tudo?" Ele perguntou, enfim, em tom baixo e duvidoso. Assenti. Cada centavo. Sem hipoteca. Trevor soltou um uau suave, quase involuntário. Cara lançou a ele um olhar afiado. "Estou construindo isso há anos", continuei. "Só que não, publicamente." A tensão se moveu devagar pela mesa, como uma névoa que se instala no fundo da garganta. Não sufoca, mas incomoda. Cara tentou puxar a conversa de volta para o território confortável. "Isso é ótimo", Stella disse ela com um tom doce, quase condescendente. "Legal mesmo. Mas, comprar uma casa é uma grande coisa. Você não queria compartilhar isso com a família?" Virei-me calmamente em sua direção. "Você quer dizer à família que só pergunta o quão perto eu estou de ser como você?" O sorriso dela vacilou. Eu não disse por raiva. Não havia mágoa no meu tom. Apenas não via mais sentido em me justificar. Nenhuma voz elevada. Nenhum rancor. Apenas verdade. Papai tentou mais uma vez. "E, que tipo de trabalho você tá fazendo agora?" Achei que ainda era freelancer. Respondi. "Agora administro minha própria consultoria. Tenho 6 clientes fixos sob contrato." Mamãe, que até então estava quieta, finalmente falou. 6? A palavra saiu não em tom de descrença, mas de algo mais delicado, como uma compreensão que chegava tarde. Assenti. "Sou financeiramente independente há algum tempo." Papai se remexeu, desconfortável. "Bom, a casa da Cara fica num bairro excelente. Ótimas escolas. Ótimo investimento." Trevor assentiu de forma automática. Cara endireitou a postura, como se quisesse reforçar a imagem. "Ah, totalmente", disse ela. "Claro", respondi com leveza. Embora, tecnicamente, o nome dela não esteja na escritura. A sala parou. Como se alguém tivesse apertado o botão de mudo. A expressão de Cara finalmente mudou. "Com licença?" perguntou, tensa. "Só estou dizendo o que os registros mostram", falei. Trevor assinou a hipoteca. "É informação pública, sabe? Cartório de registro de imóveis." O rosto de Trevor ficou vermelho. "Somos casados", disse rapidamente. "A casa é nossa." "Claro", respondi com voz neutra. "Mas nós dois sabemos como os bancos funcionam." O maxilar de Cara se contraiu. "Por que você pesquisou isso?" "Eu não pesquisei", respondi.
Alguém me enviou, meses atrás. Disse que era curioso como eu era sempre a comparada, sendo a única que não devia nada ao banco. Papai levantou a mão, como quem quer interromper um incêndio. Ok, isso está saindo do controle. Não está, disse eu, ainda calma, ainda firme. Está, finalmente, sendo honesto. E foi então que vi um brilho nos olhos do papai. Mas não era raiva. Nem decepção. Nem dúvida. Era hesitação. Pela primeira vez, ele não tinha certeza de quem realmente era a criança de ouro sentada àquela mesa. Cara cruzou os braços. A voz veio tensa, controlada. Eu nunca pedi para ser comparada. Assenti. Nem eu. Mas isso acontecia. Todo feriado. Todo aniversário. Todo elogio disfarçado de pergunta. O quarto estava tão silencioso que eu conseguia ouvir o zumbido baixo da geladeira vindo da cozinha. Eu não estava atacando ninguém. Eu só tinha me cansado de fingir. Eu construí algo real, disse. Só não precisei de uma plateia me aplaudindo no caminho. Ninguém se mexeu. Ainda. Mas havia algo novo no ar. Algo se abriu. E, pela primeira vez, não era eu quem estava sendo explicada. Papai parecia tentar reunir palavras para retomar o controle da conversa, mas nada saía. Cara, por outro lado, estava tensa, as mãos cerradas sob a mesa. Sua voz, quando finalmente surgiu, era baixa e rígida. Engraçado. Ela disse. Para alguém que não queria atenção, você com certeza escolheu bem o momento. Inclinei a cabeça com calma. Eu não escolhi momento nenhum. Você perguntou quando eu te alcançaria. Eu só respondi. Trevor se mexeu desconfortável ao lado dela. Gente, vamos não transformar isso numa competição. Sempre foi uma competição, falei, com gentileza. Só que nunca me disseram que eu estava participando. Aquilo acertou fundo. Até os olhos da mamãe se voltaram para a cara com algo incerto por trás deles. Ela abriu a boca, e fechou de novo. Continuei. Minha voz estava firme, mas serena. Trabalhei 12 horas por dia, quase todos os dias, por 3 anos. Sem férias. Sem dívidas. Fui construindo meu negócio cliente por cliente. Acordava cedo, dormia tarde, fazia minhas propostas, declarava meus próprios impostos. Olhei ao redor da mesa. Ninguém perguntou. Nem uma única vez. Tia Carol franziu a testa e piscou. Você faltou a 2 dias de ação de graças seguidos, não foi? Assenti. E ninguém ligou. Ninguém ligou. Vocês simplesmente presumiram que eu estava perdida. Que eu ainda era a que ficou para trás. Cara riu, seca. E daí? Você quer aplauso agora? Um desfile porque fez seu trabalho? Não respondi, firme. Eu queria uma família que não medisse meu valor pelo quanto a minha vida se parece com a da Cara. O rosto dela corou. Os lábios se apertaram numa linha fina. Eu nunca disse que era melhor que ninguém, murmurou. Nem precisava, completei. Mas todos vocês deixaram claro que eu era menos. E, por muito tempo, eu acreditei. Até perceber que os padrões de vocês nunca tiveram a ver comigo. Vocês exaltam marcos que podem ser medidos, número de quartos, metros quadrados, viagens, postagens com filtros bonitos. Mas nunca celebraram resiliência, riscos, ou crescimento em silêncio. Papai finalmente falou. A voz saiu baixa, quase hesitante. Por que você simplesmente não nos contou? Olhei para ele, direto nos olhos. Porque não teria feito diferença. Você decidiu quem eu era há muito tempo. Me colocou numa caixa rotulada de A que ainda está tentando e nunca mais olhou para dentro. Ele puxou o ar, como se algo o atingisse no peito. Isso não é justo. Não se trata de justiça, respondi. Se trata de padrão. Então me virei para a Cara. Você não é a vilã, sabe disso. Mas também nunca usou sua voz para mudar os holofotes. Você ficou lá, recebendo todos os elogios, sem nunca se perguntar por que eles sempre vinham só para você.
Cara me olhou, e por um instante, algo brilhou nos olhos dela. Não era raiva. Nem desprezo. Era dúvida. Talvez a primeira rachadura real naquela armadura. Culpa. Defensividade. Talvez um pouco dos dois. Eu não sabia, disse Cara, com a voz baixa. Você não perguntou, respondi, firme, porém serena. E nunca se perguntou por que eu parei de aparecer. Os olhos da mamãe estavam brilhando agora. Sua voz vacilou. Estela, eu não percebi. Eu sei, respondi com doçura. Esse é o problema. E ali estava. O silêncio que se seguiu não era de raiva. Era o som de anos desmoronando. Algo havia mudado. E dessa vez, de forma irreversível. Eu não era mais a que estava sendo julgada. A sala não voltou ao normal. Não houve piada forçada para aliviar a tensão, nem mudança de assunto apressada. Só o silêncio. Denso. Honesto. O tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade que ninguém percebeu se formando. Cara olhava fixamente para o prato. Sua expressão era ilegível. Trevor permanecia rígido ao lado dela, como se qualquer movimento pudesse detonar algo. Mamãe enxugava os olhos discretamente, os lábios cerrados como quem tenta evitar um desmoronamento completo. E papai, ele parecia mais velho. Não fraco, mas perdido. Como se a estrutura que ele sustentou por tantos anos tivesse se deslocado sob seus pés e ele não soubesse mais onde pisar. Peguei meu guardanapo e dobrei com cuidado. Meus gestos não carregavam raiva. Não havia pressa, nem tensão. Porque eu já não precisava provar nada. Aquele momento tinha passado. Eu nunca estive ali para vencer. Nunca foi sobre isso. Acho que já vou indo, disse baixinho, levantando-me. Estela. Mamãe começou, mas as palavras não vieram. Olhei para ela. Sem frieza, sem mágoa. Só o cansaço de anos fingindo que estava tudo bem. Você sempre me pedia para voltar, falei. Mas nunca perguntava como eu estava. Ela regalou os olhos, tentando responder, mas sua boca se abriu e se fechou em silêncio. Você queria atualizações que pudesse contar para os outros, continuei. Não a verdade sobre quem eu estava me tornando. Depois, me virei para a Cara. A gente não precisa ser próxima. Mas teria significado muito se, só uma vez, você tivesse me puxado de lado e perguntado como eu realmente estava. Sem filtros. Sem plateia. Ela não respondeu. Mas seus olhos, havia algo ali. Algo que eu nunca tinha visto. Reconhecimento. Então, por fim, olhei para o papai. Você dizia que queria que eu te alcançasse, falei com calma. Mas eu nunca fiquei para trás. Você é que nunca olhou. Os ombros dele cederam, lentamente. Você tem razão, ele murmurou, quase sem voz. E, naquele instante, eu soube, não precisava de mais nada. Caminhei devagar até a porta, vesti meu casaco. Ninguém me seguiu. Ninguém chamou meu nome. E, de forma estranha, isso pareceu encerramento. Não porque não se importassem. Mas porque, finalmente, entenderam. Eles não eram donos da versão de mim que criaram. Abri a porta da frente. O ar noturno estava fresco, cortante. Mas agradável. Naquela calçada, longe daquela casa, eu não era quem precisava se atualizar. Eu não era a garota esquecida no canto. Nem a decepção que nunca acontecia. Ali fora, eu era só Estela. A mulher que já havia chegado. E, pela primeira vez em muitos anos, não precisava que ninguém viesse atrás de mim.